Muito obrigada, Reza. Parece algo saído de Indiana Jones. 2 arqueólogos acreditam ter encontrado uma cidade perdida na Amazônia. Existe um lugar no mundo que é imenso e tem uma floresta tão densa que até hoje permanece envolto em mistério. Esta é a floresta amazônica. Quando ouvimos a palavra Amazônia, geralmente pensamos em árvores sem fim, grandes rios e animais selvagens. Mas, de acordo com estudos de cientistas e arqueólogos nos últimos anos, há uma história ainda mais surpreendente aqui que está começando a vir à tona. Por muito tempo, muitos especialistas acreditaram que poucas pessoas viveram na Amazônia antes da chegada dos europeus. Devido à dificuldade do ambiente e à densidade da floresta, eles achavam impossível que houvesse grandes comunidades ou cidades ali. Mas com o avanço da tecnologia, essa crença começou a mudar. Usando a moderna tecnologia de varredura, a laser conhecida como LIDAR, os pesquisadores conseguiram ver as estruturas escondidas, mesmo que estivessem cobertas. Elas estavam cobertas por árvores densas e o que eles descobriram não eram apenas simples ruínas. Em vez disso, em diferentes partes da Amazônia, foram encontrados vestígios de grandes comunidades, caminhos que conectavam áreas separadas, canais para a água e terras intencionalmente modificadas pelo homem para torná-las mais adequadas para a agricultura. Isso significa que, milhares de anos atrás, realmente existiam comunidades na Amazônia que eram mais organizadas e desenvolvidas do que os especialistas pensavam anteriormente. Eles não apenas viveram na floresta, mas também modificaram o ambiente ao seu redor. Eles construíram infraestruturas, projetaram sistemas para facilitar as viagens e a obtenção de alimentos. Com o tempo, quando essas antigas comunidades desapareceram, a natureza foi tomando conta do que deixaram para trás. Aqui cresceram árvores, a floresta se expandiu e as marcas de um mundo quase esquecido foram cobertas por folhas, raízes e terra. Então, a história acabou esquecendo. Mas não são apenas as antigas comunidades que tornam a Amazônia especial, ela também é o lar de uma das maiores concentrações de vida em todo o planeta. De acordo com os cientistas, cerca de 10% de todas as espécies conhecidas de animais e plantas do mundo podem ser encontradas nesta região. E até hoje novas espécies continuam sendo descobertas. Animais, plantas, insetos e outras criaturas ainda não são totalmente compreendidos pela ciência. Por isso, apesar de centenas de anos de estudo, grande parte da Amazônia continua sendo um mistério. E quanto mais descobrimos sobre ela, mais fica clara uma verdade surpreendente. Pode ser que haja mais segredos escondidos sob esta floresta do que em qualquer outro lugar da Terra. E agora, neste vídeo, vamos focar apenas nas novas descobertas dos cientistas na envolvem a Amazônia. Fique até o final porque você vai se surpreender com o que vai descobrir. Mas antes de continuarmos a discussão, gostaria de pedir um like e que você também se inscreva no canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então vamos voltar ao assunto. Por centenas de anos, existe uma história que se repete na história da América do Sul. Uma história sobre um lugar perdido que dizem ser extremamente rico, um lugar que dizem estar cheio de ouro. E os europeus chamaram esse lugar de El Eldorado. Com o passar do tempo, muitos exploradores acreditaram que isso era verdade. Por causa disso, eles começaram a viajar para as partes mais profundas da floresta para procurar a riqueza de que tanto falavam. Mas à medida que avançavam mais fundo na Amazônia, eles enfrentavam mais problemas do que descobertas. Alguns ficaram doentes, outros morreram de fome. Alguns se perderam e nunca mais voltaram. E apesar das inúmeras expedições feitas ali, ninguém encontrou uma cidade feita de ouro. Por isso, Eldorado acabou se tornando apenas uma lenda. Muitas pessoas começaram a acreditar que era apenas uma história exagerada, passada de geração em geração. Ainda que não houvesse uma cidade de ouro, algumas dessas antigas histórias podem ser verdadeiras. Grandes comunidades podem ter existido na Amazônia no passado. Por muitas décadas, a maioria dos cientistas discordou disso. O motivo é simples. A vida na floresta tropical é difícil. O solo perde a fertilidade rapidamente com o cultivo. A floresta é densa e é muito difícil construir grandes cidades em um ambiente como esse. Por isso, acreditava-se antigamente que apenas pequenas comunidades poderiam sobreviver na Amazônia. Mas, à medida que a tecnologia avançou, essa visão começou a mudar. Em vez de procurar no solo,
os pesquisadores começaram a estudar a floresta a partir do ar. Uma das tecnologias mais importantes que eles usaram foi o LIDAR, um sistema que utiliza laser para criar mapas extremamente detalhados da superfície do solo. A beleza dessa tecnologia é que ela consegue ver o formato do solo mesmo quando está coberto por árvores densas. É como se fosse retirando lentamente a cobertura verde da floresta para ver o que está por baixo dela. E quando os arqueólogos começaram a analisar os resultados, eles viram algo que não esperavam. Em diferentes partes da Amazônia, surgiram vestígios de antigas construções. Havia estradas retas, havia grandes montes de terra feitos pelo homem, havia até canais. Para a água, havia reservatórios. E havia lugares que claramente já foram centros de grandes comunidades. Isso não parecia apenas simples aldeias. As descobertas mostraram que antigamente havia comunidades com planejamento e organização bem definidos. Na Bolívia, pesquisadores descobriram vestígios de extensos assentamentos conectados uns aos outros por estradas e sistemas de água. Isso indica que já havia pessoas aptas a modificar o ambiente para sustentar muita gente. E foi aí que começou a mudar a antiga crença sobre a Amazônia. Ela deixou de ser vista apenas como uma floresta, mas agora está ficando claro que, por milhares de anos, ela também foi o lar de comunidades que sabiam planejar, construir e administrar grandes assentamentos. Então, embora a cidade feita de ouro que os exploradores procuravam não tenha sido encontrada, algo ainda mais importante foi descoberto. Uma parte da história que foi escondida pela floresta por muito tempo. E à medida que mais estudos são feitos, uma pergunta ganha cada vez mais força. Se já foi encontrado tanta coisa neste lugar, quantos segredos ainda estarão escondidos nas partes da Amazônia que a ciência moderna ainda não alcançou? Vamos falar mais sobre isso. Houve outra grande descoberta nos últimos anos, e foi aqui que eles descobriram o Vale do Upano, no Equador. Há muito tempo já existem arqueólogos pesquisando essa região. Ao combinar as descobertas do solo com a paisagem atual e a tecnologia DAR, conseguiram enxergar melhor a real extensão da antiga comunidade. E o que eles viram não era uma cidade simples. Em grande parte do vale, eles também descobriram milhares de estruturas feitas pelo próprio homem. Eles também encontraram grandes plataformas de terra. Havia também áreas abertas usadas como centro da comunidade. E havia estradas que ligavam diferentes partes da comunidade. E ao redor disso ainda havia vestígios de agricultura em larga escala. Isso mostra que muitas pessoas viveram lá por um período muito longo. De acordo com estudos, algumas comunidades na área começaram centenas de anos antes do nascimento de Cristo e continuaram por muitos séculos. Mas como os cientistas sabem a idade desses lugares, é aqui que entra outra ferramenta importante da ciência moderna. E isso é o que chamamos de datação por radiocarbono. Explicando de forma simples, todos os seres vivos contêm carbono. Enquanto a planta ou o animal está vivo, ele continua absorvendo carbono do ambiente, mas quando morre, esse processo para. Depois disso, um tipo especial de carbono chamado carbono 14 começa a diminuir aos poucos. E medindo quanto carbono 14 restou, os cientistas conseguem estimar há quanto tempo uma planta, madeira ou outro material orgânico morreu. É como se houvesse um relógio natural deixado dentro dos restos do passado. Quando combinamos a datação por radiocarbono com o LIDAR, a imagem completa fica ainda mais clara. O LIDAR mostra onde as estruturas antigas estão localizadas. Já a datação por radiocarbono revela quando elas existiram. E à medida que mais estudos são feitos, uma história ainda maior vai se formando aos poucos. Não é apenas um lugar que mostra vestígios de comunidades antigas. Não é só o Equador, não é só a Bolívia. Em várias outras partes da Amazônia, também há sinais de que os seres humanos já vêm interferindo na formação da floresta há muito tempo. Existem partes da floresta tropical que antes se pensava terem sido formadas naturalmente pela própria natureza, mas agora há evidências que mostram que algumas dessas áreas foram manipuladas por pessoas ao longo de muitas gerações. Surpreende que certas árvores sejam mais comuns perto de antigos assentamentos. Algumas áreas parecem ter sido cultivadas e enriquecidas por comunidades passadas. Isso significa que eles não apenas viviam na Amazônia, eles ativamente modificavam e gerenciavam o seu ambiente. Por isso, essa se tornou uma das maiores mudanças na compreensão dos cientistas sobre a floresta tropical.
Por muito tempo, muitos pensaram que a Amazônia era praticamente intocada pelo homem antes da chegada da Era Moderna. Mas agora, está ficando claro que sua história é muito mais complicada do que se acreditava antes. E se os novos estudos estiverem corretos, é possível que milhares de outras estruturas antigas ainda estejam escondidas sob o que vemos. Florestas densas, lugares ainda não vistos, comunidades ainda não descobertas e histórias há muito enterradas sob uma das maiores florestas do mundo. Vamos continuar. Apesar de todas as descobertas da ciência moderna, ainda existe um mistério que nunca foi encontrado na Amazônia, e esse é o famoso Eldorado. Quando muitas pessoas ouvem esse nome, imediatamente pensam em uma cidade perdida cheia de ouro, um lugar que está apenas esperando para ser encontrado no meio da floresta. Mas o surpreendente é que talvez essa história esteja errada desde o começo. De acordo com os historiadores, a história original de Eldorado não era realmente sobre uma cidade feita de ouro, também não era sobre um reino escondido. Em vez disso, ela está relacionada a um antigo ritual dos indígenas muiscas na região do que hoje é a Colômbia. Para eles, o ouro não era simplesmente um símbolo de riqueza, ele tinha um significado importante em sua cultura e crenças. Em algumas cerimônias, o novo líder era coberto com um fino pó de ouro por todo o corpo. Depois disso, ele embarcava em uma balsa em direção ao centro de um lago sagrado. Lá, eles ofereciam objetos valiosos como parte de seu ritual. Com o passar do tempo, as histórias sobre essa cerimônia chegaram aos europeus, mas à medida que eram contadas repetidamente, elas também iam mudando. Aos poucos, a lenda foi crescendo. Na verdade, era um líder coberto de ouro, mas na lenda, isso se transformou em uma cidade cheia de ouro. Um ritual acabou virando um reino perdido, e uma tradição verdadeira se tornou uma das lendas mais famosas da história. Por causa disso, muitos exploradores gastaram muito dinheiro e viajaram muito longe para encontrar esse lugar. Houve expedições que duraram muitos meses, teve grupos que nunca voltaram, e houve pessoas que dedicaram toda a vida à busca de um tesouro que talvez nem existisse de verdade. Enquanto estavam ocupados procurando uma cidade feita de ouro, havia algo muito mais importante que eles não percebiam: a verdadeira história das pessoas que viveram na Amazônia. Agora, com a ajuda da arqueologia, tecnologia de satélite e outros equipamentos modernos, os cientistas conseguem entender com mais clareza o passado desta região. Mesmo que eles não tenham encontrado o Eldorado das lendas, descobriram algo ainda mais importante. Eles descobriram que a Amazônia não é apenas o lar de árvores e plantas, mas também foi um lugar onde viveram comunidades organizadas, pessoas que construíram estradas, pessoas que projetaram sistemas de água, pessoas que modificaram o ambiente ao seu redor para facilitar a vida. Em outras palavras, a verdadeira riqueza da Amazônia não é o ouro, é o conhecimento sobre os povos há muito esquecidos pela história. Se há algo que realmente mudou a visão dos cientistas sobre a Amazônia, não foi uma cidade perdida, também não foi um templo antigo, e muito menos uma riqueza feita de ouro, mas sim de terra. Sim, terra simples. À primeira vista, isso pode não parecer uma descoberta importante, mas na verdade, isso é uma das maiores chaves para entender como grandes comunidades viveram no meio da floresta tropical. Por muito tempo, muitos especialistas acreditaram que era difícil estabelecer grandes assentamentos na Amazônia, porque a maior parte do solo natural de lá não é muito fértil. Se é difícil plantar, também é difícil alimentar milhares de pessoas. Por isso, muitos cientistas duvidaram no passado que grandes comunidades existiram nessa região. Ao estudarem mais a fundo certas áreas da Amazônia, pesquisadores notaram algo. Partes do solo eram diferentes, mais escuras e férteis, e com mais nutrientes em comparação com o solo comum ao redor. Isso agora é chamado de terra preta da Amazônia ou terra preta. E o mais surpreendente é que isso não se formou naturalmente. Estudos indicam grande possibilidade de que antigos habitantes da Amazônia tenham feito isso ao longo de muito tempo. Em vez de deixar que os nutrientes do solo se esgotassem, eles adicionaram cinzas, carvão, restos de comida e outros materiais orgânicos. Aos poucos, o solo ficou mais fértil e adequado para a agricultura. Em outras palavras, eles não deixaram que apenas a natureza decidisse onde poderiam plantar. Eles mesmos encontraram uma solução. Por causa disso, eles colheram mais alimentos, alimentaram mais pessoas e tornou-se possível formar comunidades maiores. Mas a importância da Terra Preta não termina aí.
Os cientistas também notaram que esse tipo de solo é excelente para armazenar carbono por um período muito longo. Isso significa que seus efeitos ainda se estendem até os dias atuais. Enquanto os pesquisadores estudavam as antigas comunidades, eles também notaram outro padrão peculiar. Ao redor de muitos sítios arqueológicos, certos tipos de árvores e plantas úteis para as pessoas são mais frequentemente encontrados. Isso não significa que toda a Amazônia foi plantada pelo homem, mas mostra que muitas partes da floresta podem ter sido influenciadas pelas decisões das antigas comunidades. Árvores que foram cuidadas, plantas que foram multiplicadas e áreas que foram deliberadamente enriquecidas para serem mais úteis para as próximas gerações. Por isso, a visão antiga sobre simplicidade está mudando. Já não é mais apenas uma história do homem contra a natureza, e também não é uma história de uma floresta que nunca foi tocada pelo homem. Mas a ideia de que por milhares de anos o homem e a floresta evoluíram juntos está mais próxima da verdade. Enquanto a Amazônia molda a vida dos que aqui vivem, as pessoas também moldam algumas partes da Amazônia. Mas há outro motivo pelo qual a Amazônia é importante para o mundo inteiro. Não é apenas o lar de milhões de plantas e animais, não é apenas um lugar de civilizações antigas. Ela também é um enorme reservatório de carbono. Simplificando, o carbono é um dos elementos que afetam o clima da Terra. Quando muito carbono vai para a atmosfera, o planeta esquenta, e é aí que a Amazônia se torna importante. Por um longo período de tempo, a floresta tropical ajudou a absorver e armazenar uma quantidade enorme de carbono nas árvores, plantas e até mesmo no solo. É como um banco gigante que guarda carbono em vez de dinheiro. Mas há um problema. Quando a floresta é derrubada ou queimada por grandes incêndios florestais, sua capacidade de armazenar carbono vai diminuindo aos poucos. Em algumas partes da Amazônia, os cientistas descobriram que está liberando mais carbono do que absorvendo. Isso mostra que uma das principais defesas globais contra as mudanças climáticas está enfraquecendo. E à medida que a floresta diminui, o risco de esse problema piorar no futuro aumenta. Mas não é só a floresta. É por isso que a Amazônia continua sendo estudada. Existe outro grande mistério que até agora ainda não foi totalmente desvendado. Quantos tipos de vida ainda não descobrimos? Com tantos rios, florestas, pântanos e lugares remotos existem na Amazônia, muitos cientistas acreditam que ainda há inúmeras plantas e animais que a ciência ainda não conhece. E o surpreendente é que até hoje continuam sendo descobertas novas espécies, existem novos tipos de peixes, existem novos anfíbios, existem novas plantas, e até mesmo alguns animais de grande porte continuam sendo estudados para saber se são diferentes das espécies já conhecidas. Isso só mostra o quanto ainda não sabemos sobre essa floresta tropical. E agora, os cientistas estão fazendo descobertas mais rapidamente graças às novas tecnologias. No passado, eles precisavam realmente ver ou capturar um animal antes de confirmarem que ele estava lá. Mas agora existe um método mais moderno. Isso é chamado de DNA ambiental, ou iDNA. Em termos simples, todos os animais deixam pequenos vestígios de seu DNA no ambiente. Isso pode vir da pele, cabelo, fezes, saliva ou outro material biológico. Quando esses vestígios vão parar na água do rio, eles podem ser coletados e analisados por cientistas. É como um trabalho de detetive da ciência moderna. Você não precisa ver o animal diretamente. Às vezes, algumas amostras de água já são suficientes para descobrir quais criaturas vivem por perto. Por causa disso, fica mais fácil identificar animais que raramente são vistos por pessoas. Animais que se escondem nas densas florestas. Animais que só são ativos à noite. E animais que quase nunca aparecem para os pesquisadores. A cada nova tecnologia desenvolvida, nossa capacidade de desvendar os segredos da Amazônia aumenta. E quanto mais aprendemos, mais claro fica uma coisa. Ainda não conhecemos completamente essa floresta tropical. Apesar de centenas de anos de exploração e estudo, ainda há muitas partes da Amazônia que permanecem incompletamente compreendidas. Apesar de todas as descobertas sobre a Amazônia, há uma coisa que não devemos esquecer. Esta floresta não é apenas uma coleção de árvores, rios, animais e ruínas antigas. Ela também é o lar de pessoas reais. Até hoje, existem comunidades indígenas que vivem em diferentes partes da Amazônia. Algumas delas continuam vivendo de acordo com as tradições passadas de geração em geração. Entre eles, ao longo de muitas gerações, também existem grupos que são muito raros
ou quase não têm contato com o mundo moderno. Por isso, é importante ter cuidado ao estudar e explorar a floresta tropical. Quando um novo sítio arqueológico ou uma antiga comunidade é descoberta, não é apenas a história que deve ser considerada. Também é necessário proteger as comunidades que atualmente vivem nesses lugares, porque para eles, a Amazônia não é um mistério a ser resolvido. É o lar deles. Com o passar do tempo, a verdadeira história da Amazônia se torna mais clara. Não é a história de uma cidade perdida esperando para ser encontrada. Também não é a história de uma lenda cheia de ouro. A verdade é muito mais ampla e impressionante. É a história de comunidades antigas, que foram esquecidas há muito tempo. É a história de pessoas que aprenderam a viver e prosperar em um dos ambientes mais difíceis da Terra. É a história de florestas que carregam marcas da influência humana por milhares de anos. E é a história de inúmeras plantas e animais que até hoje continuam sendo descobertos pela ciência. A cada novo estudo vai se desfazendo a antiga crença de que a Amazônia é uma floresta vazia e intocada. Ao contrário, fica cada vez mais evidente que é um lugar com história, cultura e biodiversidade ricas. E talvez essa seja a maior lição de todas as nossas descobertas. Às vezes, o tesouro mais importante não é aquilo que as pessoas procuram. Não é ouro, não é uma cidade perdida, não é uma lenda, mas sim um entendimento mais profundo das pessoas que vieram antes e do mundo que deixaram. E à medida que a tecnologia continua a avançar, é provável que muitos outros segredos sejam revelados sob o denso dossel da Amazônia. Mas não importa quantas coisas descobramos, há algo que continua sendo verdade. A Amazônia continua sendo um dos lugares mais impressionantes, misteriosos e importantes do nosso planeta. E talvez o maior segredo dela não seja o que está escondido dentro da floresta, mas sim o quanto ainda não sabemos sobre ela. Agora, só vou inserir isso aqui. Há outro mistério na Amazônia que ficou escondido por muito tempo sob as árvores densas. Não é uma cidade, não é um templo. Em vez disso, são formas gigantes feitas pelo homem diretamente no solo. Elas são chamadas de geoglifos. Em palavras simples, um geoglifo é um desenho ou forma enorme feito na superfície da Terra. Geralmente, eles são tão grandes que é difícil vê-los quando você está no chão. Só ficam mais claros quando vistos do ar. Por muitos anos, ninguém sabia que eles existiam na Amazônia. Isso porque estavam cobertos por uma floresta densa. Mas, à medida que o uso de imagens de satélite e levantamentos aéreos foi se expandindo, formas estranhas começaram a aparecer pouco a pouco. Havia círculos perfeitos, havia quadrados, havia retângulos e havia linhas longas que conectavam diferentes lugares. À primeira vista, parecia ser obra apenas da natureza. Mas quando os arqueólogos estudaram mais a fundo, perceberam que essas formações eram organizadas demais para serem naturais. Foi aí que começou uma das descobertas mais surpreendentes sobre a Amazônia. Descobriu-se que, em vez de uma floresta quase sem vestígios de povos antigos, havia comunidades no passado capazes de realizar grandes projetos no solo. Muitos desses geoglifos foram encontrados no estado do Acre, no oeste do Brasil. Enquanto partes da floresta eram desmatadas para fazendas e pastagens, as formas que estavam há muito tempo cobertas pelas árvores começaram a aparecer aos poucos. E à medida que mais áreas foram examinadas, mais geoglifos foram descobertos. Atualmente, mais de 1000 geoglifos foram identificados por pesquisadores em diferentes partes da Amazônia. E é possível que ainda existam muitos que não foram encontrados. Alguns deles têm um diâmetro que chega a mais de 300 metros. Isso significa que alguns são ainda maiores do que muitos estádios esportivos. O mais surpreendente é que eles não são apenas linhas desenhadas. Muitos deles são compostos por canais profundos e altos aterros feitos de terra. Foi necessário um grande número de pessoas para construir essas estruturas. E isso significa que havia uma comunidade organizada que supervisionava a realização desses projetos. Mas por que eles fizeram isso? Essa é a pergunta que até hoje ainda está sendo estudada pelos especialistas. Alguns arqueólogos acreditam que os geoglifos podem ter sido usados como locais para cerimônias. É possível que as pessoas se reunissem aqui para rituais importantes. Outros dizem que esses lugares podem ter servido como centros da comunidade. Parece uma antiga praça de encontros. Há também teorias de que alguns desses locais tinham significado simbólico. É possível que esteja relacionado à religião deles, crenças ou à forma como viam a natureza. Até agora, ainda não existe uma resposta única aceita por todos os especialistas.
Mas uma coisa é clara, não são apenas simples buracos no chão. Eles foram feitos com um propósito. Outra descoberta importante é a localização dos geoglifos. No início, alguns pensavam que eles estavam no meio de uma floresta densa quando foram construídos. Mas, de acordo com alguns estudos, o ambiente em certas partes da Amazônia pode ter sido mais aberto naquela época. Isso significa que é possível que algumas áreas não fossem tão densamente florestadas como vemos hoje. Se isso estiver correto, fica mais fácil entender como as antigas comunidades conseguiram se organizar para construir grandes estruturas de terra. Mas isso não significa que eles não tinham relação com a floresta. Na verdade, há muitas evidências que mostram que eles sabiam viver em harmonia com o ambiente. Eles sabiam cultivar a terra. Eles sabiam modificar o solo para torná-lo mais fértil. E sabiam usar os recursos naturais sem precisar destruir toda a floresta. Esse é um dos motivos pelo qual as novas descobertas estão mudando a antiga visão sobre a Amazônia. No passado, a floresta tropical era frequentemente descrita como um lugar quase sem grandes comunidades. Mas os geóglifos contam uma história diferente. Eles mostram que havia pessoas aqui com capacidade de planejar grandes projetos, com habilidade para organizar muitos trabalhadores e com conhecimento suficiente para modificar seu ambiente por longos períodos de tempo. O mais interessante é que isso não aconteceu apenas no Brasil. Esse tipo de estrutura também é encontrado em diferentes partes da Amazônia. Há novas evidências que mostram uma ampla atividade humana antes da chegada dos europeus. Aos poucos, isso constrói a imagem de uma Amazônia mais vibrante e mais populosa do que muitos acreditaram por muito tempo. E à medida que mais imagens de satélites são analisadas e mais partes da floresta são estudadas com tecnologia moderna, continuam a aumentar as descobertas de geoglifos. Isso significa que ainda há muito que não sabemos. Pode haver outras estruturas ainda escondidas sob a densa floresta. Pode haver antigos centros comunitários que ainda não foram encontrados. E pode haver partes da história da Amazônia que ainda estão esperando para serem reveladas. Por isso, toda vez que olhamos para a Amazônia do espaço ou através de imagens de satélite, não estamos apenas olhando para uma floresta. Também é possível que estejamos olhando para vestígios de pessoas que viveram lá há centenas ou até milhares de anos atrás. Vestígios silenciosamente escondidos sob as árvores. Vestígios que nos lembram que a Amazônia não é apenas o lar de animais e plantas. É também um lugar com uma história profunda, complexa e impressionante que só agora estamos começando a entender.